E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um SparkR Entrevista. E hoje eu tô aqui com a Daia Silvério, a criadora dos filtros das famosas. E eu queria saber um pouco da sua história, então fala pra mim de onde que você é, qual que é o seu nome, como que as pessoas podem te encontrar e me conta como que foi pra você antes de você entrar no mundo dos filtros. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daia, eu tenho 26 anos, eu sou aqui de São Paulo. Eu já trabalhava na área de marketing, trabalho há 7 anos na área de marketing digital e na área de comunicação. E hoje eu estou com muito orgulho, uma das criadoras do Spark AI aqui no Brasil e também atendo clientes aí pelo mundo todo. E Daia, como que o desenvolvimento de filtros apareceu na sua vida? Bom, como eu já trabalhava na área de marketing, eu fui pesquisar como que é a criação de filtros para oferecer mesmo uma ferramenta a mais de marketing para os meus clientes. Eu me lembro que eu comecei a pesquisar no Google, eu achava que era um aplicativo que fazia a criação desses filtros, quando eu me deparei com o software do Spark AI. E aí comecei a pesquisar, comecei a fuçar o software aqui em casa. Eu lembro que a gente estava mesmo numa pandemia, né? Então tinha tempo aí ocioso para fazer os filtros e já tinha um pouquinho também de afinidade com software de designer, Photoshop, Illustrator. Então eu consegui fazer o meu primeiro filtro na época, que foi uma sátira ao Dia dos Namorados. Eu fiz de brincadeira, não foi nem para me profissionalizar nada, mas hoje virou a minha profissão e minha paixão também. Uma coisa interessante, você falou que já conhecia um pouco sobre Adobe Illustrator e Photoshop. Isso te deu uma boa base para você começar no Spark? Como que foi isso? Porque tem gente que não tem noção nenhuma sobre isso, mas a grande maioria das pessoas que são o público de criadores de filtros já tem uma base de Adobe, de Photoshop. Para você, te ajudou ou não você ter essa referência? Quando eu iniciei Hércules, eu já tinha assim essa base, mas ainda assim foi muito complexo, porque eu não tinha nenhuma noção de programação. Como eu te falei, eu achei que o filtro era realmente criado em aplicativos, algo que fosse muito prático. E quando eu me deparei com diversos patches de programação, diversas combinações de programação, né, que o Spark AI oferece, eu confesso que eu fiquei bem surpresa e tive muita dificuldade inicialmente. Então, eu também recebo muita pergunta falando que criar filtro é fácil. Eu tô tentando trazer essa pergunta para todo mundo. Foi algo que me deixou muito curioso de saber o que, que as pessoas achavam disso, porque para mim, inicialmente também não era fácil, nunca foi fácil criar filtros. Quem fala isso geralmente criou um filtro muito básico. E como que foi para você no começo, quando você começou a criar filtro? Era algo fácil? Na verdade, Hércules, eu acho que quem fala isso não tem nem noção do que é criar realmente um filtro, do que é programar um filtro. As pessoas acham que é colocar uma frase lá no meio da tela e aquilo é a criação de filtro. Quando, na verdade, o software tem uma imensidão de possibilidades. Eu digo que, assim, eu já criei mais de 300 filtros, tanto de clientes, filtros para eu testar. Então, assim, da pandemia era o que eu mais fazia. Eu ficava 12, 14 horas na frente do computador criando. E ainda assim eu tenho muita dificuldade. Eu posso dizer que hoje eu tenho bastante facilidade com filtros de maquiagem, até porque eu tenho uma demanda muito alta de clientes me procurando por isso, mas o Spark AI oferece aí uma imensidão de possibilidades que fogem até do nosso entendimento que é criador profissional. Caramba, você deve ter uma pasta bem grande de arquivos, né? Mais de Bem, 300. o HD tá cheio. E como que você conheceu o Spark Pro? Na verdade, por que que você decidiu dar um voto de confiança para você fazer o curso? Então, quando eu comecei a criar o filtro, né, eu comecei a fuçar o software, criei o meu primeiro filtro sozinha e tudo mais. Só que depois eu vi um mercado muito amplo, eu falei, opa, né, minha visão mercadológica e de marketing, falei, opa, é um mercado que eu consigo desenvolver e escalar financeiramente falando. Então, eu comecei a pesquisar para poder me aperfeiçoar, porque aquele filtrinho de frase já não ia me sustentar, não ia sustentar uma venda, digamos assim. Foi aí que eu acabei parando no YouTube, conheci vocês. Foi o primeiro canal de YouTube que eu assisti. E eu digo assim, eu sou muito grata aos conteúdos de vocês, tanto o gratuito quanto o curso, porque todos os clientes que eu atendi na época foram graças aos conhecimentos que vocês passaram para a gente, né? Para todo mundo que queria se dedicar e tudo mais. Então, assim, tudo que eu aprendi no começo, todos os projetos que eu desenvolvi, que eu vendi, foi graças aos conteúdos que vocês colocaram lá no YouTube, e não tinha como não comprar o curso, né? Bom, você falando aí sobre como você começou, como começou a ganhar dinheiro também, como que foi o seu primeiro trabalho remunerado?
Bom, foi uma coisa muito doida, porque eu não tinha muita experiência ainda, eu tinha criado pouquíssimos filtros de brincadeira, testando mesmo a plataforma. E aí eu lancei o filtro da Tiziane Pinheiro. Quando eu fiz, né, quando ela me lançou o filtro, eu lembro que eu fiz 15 vendas em um dia. E para quem não tinha experiência e tudo mais, é uma coisa assustadora, né? Eu fiquei muito assustada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou dar conta de tanta demanda? Então, eu não digo a minha primeira venda remunerada, eu digo que em um dia aconteceram 15 vendas remuneradas. Foi muito Caramba, gratificante. que massa. Que isso, 15 vendas. Aqui a gente teve o caso da E, Joyce também, do vídeo anterior, onde ela teve 20 vendas. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de ninguém que tinha tido tanto resultado igual vocês duas. E agora me conta um pouco, Daya, quais são os filtros que você mais gosta e o filtro que você mais se orgulha? Porque tem aquele filtro que você sempre utiliza no seu dia a dia, que você adora utilizar, e tem aquele que você teve maior dificuldade, que você passou dias, às vezes até semanas trabalhando nele. bom, o meu Instagram, né, o meu perfil onde eu divulgo os meus filtros, é conhecido como o filtro das famosas você encontra aqui. Então, eu já trabalhei com diversas famosas, crio para diversas delas, diversas artistas, como por exemplo a Sabrina Sato. Eu brinco que quando eu fiz o filtro para ela, eu zerei a carreira, né? Eu poderia parar ali que estava muito bom. Então, os que eu mais me orgulho são Sabrina Sato, da Luciana Gimenez. Os filtros que eu criei para Yasmin Brunet também tiveram uma repercussão muito boa. O Beach Baby, né? Eu vejo muita gente usando. Da Yasmin Brunet, da Mirella Santos, da Arissa, enfim, é tanta famosa que se eu falar todas eu vou acabar esquecendo várias. Não, eu fiquei muito orgulhosa de todos esses trabalhos. Elas ficaram muito satisfeitas, então assim, foi extremamente gratificante. E um que eu uso muito no meu dia a dia é o Golden Skincare, que eu fiz uma máscara de skincare em filetes de ouro. Então, e aí quando clica na tela faz uma maquiagem bacana também, dá uma clareada nos olhos. Esse filtro tá estouradaço aí na internet. Máximo. Você falando um pouco sobre criar filtros de vários famosos, como que é essa relação de você com essas famosas, o quão exigentes elas são? E eu acho que assim, quando você trabalha com pessoas tão exigentes, que trabalham com a imagem, que precisam de uma qualidade muito grande ali, isso põe uma pressão em você, né? Você tem uma pressão diferente ali, porque você está fazendo um filtro para alguém que provavelmente vai atingir muita gente. Olha, são seres humanos, então existem pessoas que são fáceis de lidar, como existem também algumas que não são tão fáceis. Mas no final acabo entregando um projeto de qualidade, todas elas ficaram muito satisfeitas e acabei ganhando até amigas aí, amigas artistas com uma ótima relação também. E quais foram os resultados reais que o curso Spark Pro trouxe para sua vida? Bom, eu comecei a criar o filtro Hércules no meio de uma pandemia, né? Iniciei em junho do ano passado. Então, eu trabalhava numa empresa, estava com contrato de trabalho suspenso, então foi uma época bem conturbada. E os filtros, assim, através do curso Spark Pro, através dos conteúdos de vocês, eu tive resultados maravilhosos, tanto financeiros, isso eu acho que é o benefício mais notável. Eu consegui fazer uma escalagem financeira muito diferente do que era antigamente, antes dos filtros. E além disso, também eu consegui uma visibilidade muito grande. Como eu trabalho com marketing digital focado em empresas, eu consegui conquistar clientes fixos, né, para eu trabalhar nessa área de comunicação de alto valor. Então, antigamente, se eu atendia um cliente de uma microempresa, hoje eu já consigo atender uma média, grande empresa com bastante êxito e sucesso. Então, isso que eu acho incrível, que assim como a gente também, você aí, tá atendendo várias pessoas, várias empresas gigantes, e é uma coisa muito insana da gente pensar que antigamente você precisava ter uma empresa gigante para poder atender outra empresa gigante. E agora nós temos pessoas trabalhando de casa, tendo conhecimento suficiente para poder produzir algo de extrema qualidade. Para mim é algo muito insano ainda imaginar essas coisas, mas é algo totalmente possível e real nos dias de hoje. Eu tive uma oportunidade, né? Eu já me considerava uma profissional de marketing eficiente, mas eu não tinha oportunidade de mostrar meu trabalho. Então, a partir do momento que eu ganhei uma visibilidade, nossa, ela faz um projeto para Sabrina Sato,
Se ela faz um projeto para uma Yasmin Brunet, para uma Luciana Gimenez, ela provavelmente é uma boa profissional. Então, isso me abriu muitas portas e a chance de mostrar realmente o meu trabalho. E hoje, na parte de marketing, eu já não consigo mais trabalhar sozinha, eu já estou com uma equipe aí de 4 pessoas. Caramba, que máximo. Talvez seja até isso, mas eu queria saber o que que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível através dos filtros. Ah, Hércules, eu acho que é inevitável não citar a questão financeira, né? Mudou bastante, assim, os meus ganhos de antigamente para os meus ganhos de hoje em dia. É, assim, totalmente incomparável. E o que me deixa muito surpresa é que eu iniciei nessa onda de filtros falando, essa moda não vai durar um mês, essa moda não vai durar 2 meses. Enfim, eu já estou aí quase 8 meses criando filtros, com a minha renda principal baseada nos filtros, independente se eu tenho os meus clientes de marketing ou não. Hoje a minha renda principal são os filtros, então isso é bem interessante. Caramba, que máximo. Até eu que fico, tipo, escutando assim, eu fico, caramba, velho, que foda, né? Como que a gente ia imaginar isso um ano atrás? Eu não imaginava. Não, primeiro que eu não imaginava trabalhar na área de programação, que é uma coisa que eu nunca tinha estudado. Eu não imaginava que eu estaria ganhando um salário desse com essa idade, enfim, alcançando esses números com a idade que eu tenho. Então, assim, é uma coisa que às vezes eu não acredito. E hoje, assim, criando tantos filtros, a gente se aprofundando no Spark AR, tem um futuro muito promissor, né? A gente vai ter diversas outras possibilidades que as pessoas não têm nem ideia ainda. Sim, total. E pensando agora, igual eu falei um ano atrás, se você pudesse, o que você diria pro seu eu do passado, que tá começando agora nos filtros, acabou de fazer o primeiro filtro sozinho ali, não tem muita noção do que é o Spark AR, do que é esse mundo de realidade aumentada. O que você diria pra Daya de começo ali? Olha, Hércules, eu acho que eu falaria a mesma coisa que eu falo para mim todos os dias. Não desista, persiste, mesmo que as pessoas digam que é impossível, mesmo que digam que não vai valer a pena, mesmo que digam, como falam para mim a todo tempo, né? Olha, julgando mesmo, você deveria se dedicar mais à sua vida pessoal, você não deveria trabalhar tanto. Eu diria que vale muito a pena e que cada fruto, né, cada coisa que a gente colhe, cada coisa que a gente planta, na realidade, cada coisa que a gente se dedica e a gente acredita naquilo, o fruto é inevitável. Então, persiste aí que vai dar certo. Pau no gato que vai dar certo. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Foi super legal poder falar com a Dai. Então, obrigado, Dai, por você ter aceitado aqui poder contar um pouco da sua história, também trazer um pouco de falar um pouco dos seus filtros, né, de como que foi para você. Isso deixa as pessoas muito motivadas a criarem os filtros, principalmente quem está começando agora e não tem tanto conhecimento, né, que acha que está muito longe de aprender sobre isso. Mas só não pode desistir, continuar estudando. Não deixar as pessoas falarem que você tem que parar, que você está trabalhando muito, né? Porque eu acho que sempre que você se esforça, aquilo ali vale a pena. Galera, e agora essa entrevista chegando ao final. Eu vou deixar o finalzinho aqui para a Daya falar um pouco como que vocês podem encontrar ela, caso você queira fazer seu filtro com ela, ou conhecer o trabalho dela também. É isso aí, pessoal. O Herpes vai deixar o meu arroba aqui embaixo, então corre lá no Instagram para conhecer um pouquinho do meu trabalho. Se você tem interesse em fazer um filtro, também tem um link do meu WhatsApp lá na minha biografia. Só você acessar o link, vamos bater um papo. Se você tiver alguma ideia, pode ter certeza que a gente vai colocar essa ideia dentro de um filtro. Ou se também está perdido, não tem uma ideia aí para sua empresa, para sua marca, ou você também que é uma influencer digital, pode bater um papo comigo que eu vou ter uma ideia massa para te dar. É isso aí, galera. E o filtro das famosas você encontra aqui. Bom, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí, deixa um comentário também pra gente saber o que você achou dessa entrevista. Eu vou estar lendo todos os comentários e respondendo aí. A Daya também vai adorar saber o que vocês acharam da história dela. Então é isso. Valeu, galera. Falou. Até o próximo vídeo e fui.